Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus, né? Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo em gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, Deus ser muito obrigado. Continue curtindo nosso vídeo e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, Deus ser muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso breve estudo de hoje se encontra na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 8 a 13, que tem como tema o amor de Deus manifestado em Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 13, que vai dizer assim para nós: Mas Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Tá vendo? Se não tem lei, então não tem pecado, né? Porque o verso 12, verso 13 deixa bem claro, porque a lei estava, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, né? E o verso 8 deixa claro que Deus provou todo o seu amor por nós, sendo nós o que? Ainda pecadores. Nós éramos pecadores, mas Deus envia seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando o preço que o pecado exigia, né? E o nosso tema do estudo é o amor de Deus manifestado em Cristo. Nosso texto bíblico, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 13. Nossa introdução vai dizer assim: o amor de Deus é incomparável e incondicional, diferente do amor humano, que muitas vezes depende de mérito. Deus nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores, né? Vemos a grandiosidade desse amor manifestado na morte de Cristo para nossa justificação e reconciliação com Deus. Essa passagem nos mostra a profundidade da graça divina e a necessidade da salvação em Cristo. Porque ali, né, Deus, mesmo a gente pecando, mesmo a gente vivendo no erro, mas Deus envia seu Filho para morrer por nós, né? Isso é o quê? É a mostra, toda a mostra do amor de Deus pelo ser humano. E através de Cristo nós somos o quê? Justificados e reconciliado com Deus, porque enquanto o homem não aceita Cristo, ele é o que? Inimigo de Deus, e ele só é reconciliado e justificado a partir do momento que ele aceita Cristo. Primeiro ponto nosso vai dizer assim: o amor de Deus demonstrado na cruz, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, porque Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí diz assim: Deus não esperou que fôssemos dignos. Ele tomou a iniciativa de nos salvar. Ele não esperou que nós fôssemos dignos, que nós nos arrependêssemos por nós mesmos, né? Não. Ele tomou a iniciativa de nos salvar. Ele foi quem tomou a iniciativa, mesmo no pecado, mas Deus tomou a iniciativa enviando quem? Cristo. Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos no pecado, mostrando o caráter imensurável do amor divino. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. O sacrifício de Jesus é a maior prova pela humanidade, porque o homem vivendo no pecado, mas mesmo assim Deus se compadece do homem e envia quem? Jesus. Ele não podia ter deixado o homem viver ao seu bel prazer, né? Podia deixar o homem se perder, não. Ele envia quem? Seu Filho, o seu único Filho, para morrer em morte de cruz, para pagar o preço que o pecado do homem exigia, um preço de sangue, e um sangue puro, um sangue limpo, um sangue carmesim, que foi o sangue de Cristo. É aí a prova todo o amor de Deus por nós. Segundo ponto, a justificação pelo sangue de Cristo, verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Porque
a consequência do pecado é a ira de Deus vir sobre o homem. Mas o homem é livrado da ira, né? Salvo da ira, através da justificação por Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para nos justificar, para nos salvar da ira vindoura de Deus sobre a humanidade. Aí diz assim: pelo pecado estávamos condenados à ira de Deus, mas o sangue de Jesus nos justifica. Não podemos ser salvos por obras ou méritos, mas somente pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, né, que diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom a salvação é um dom de Deus. É Deus, né, se reconciliando com o homem através de Cristo. É uma salvação do qual o homem não tem mérito algum, mas Deus mesmo assim dá o direito a uma salvação, concede o direito a uma salvação através de quem? De Cristo. O homem está lá envolvido no pecado, envolvido na corrupção, sem perspectiva nenhuma de ser salvo, mas Deus envia quem? Seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar o homem com Ele. Mesmo o homem vivendo em completa decadência, em completa depravação, né? Mas Deus envia quem? Seu Filho. A justificação no livro da condenação eterna e nos reconcilia com Deus. É isso que a justificação faz. Ela nos livra da condenação eterna e nos justifica e nos reconcilia com Deus. Porque o homem estava ali aí, em contato direto com Deus no Éden. Mas a partir do momento que o pecado entrou, aí houve o quê? A separação. O homem ficou distante de Deus. E ele só volta a se reconciliar com Deus através de Cristo. Terceiro ponto, a reconciliação com Deus através de Cristo. Verso 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda, né? Porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar os crentes fiéis. E não somente isto, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O homem estava distante, mas a reconciliação foi adquirida através de quem? Do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos concede a reconciliação com Deus. Aí diz assim: antes éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de Cristo. Essa reconciliação nos dá paz e esperança de vida eterna. Agora podemos nos gloriar em Deus, pois temos acesso direto a Ele por meio de Jesus. Agora a barreira de separação que existia, ela foi o quê? Retirada. O véu foi rasgado de alto a baixo e agora nós podemos adentrar ao Santo do Santo. Agora nós podemos ir direto ao Pai através de quem? De Cristo. Porque havia uma barreira, mas essa barreira foi retirada. Essa barreira, o obstáculo que estava ali foi retirado, que era qual? O pecado que nos impedia de ir até Deus, através de Cristo, ele é retirado. E nós podemos ter acesso direto por intermédio de Jesus. Deus reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo. Quarto, o pecado entrou no mundo, mas a graça de Deus é maior. Verso 12 e 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque antes do homem pecar, o homem foi criado, não foi criado para morrer, foi criado para viver. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, aí a morte passa a fazer parte da vida do homem. Por isso que ele diz que todos pecaram. E no verso 3 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Está vendo? Por isso que ele diz: o pecado entrou no mundo, mas a graça de Deus é maior. O pecado veio ao mundo através de Adão, trazendo morte e condenação para todos. Mesmo antes da lei, o pecado já existia e suas consequências eram visíveis. Mas Cristo veio para reverter essa condição e nos trazer vida e salvação. Jesus veio para isso. Ele veio para reverter a condição do ser humano. Uma condição de condenação eterna, né, para uma condição de justificado. Uma situação de condenação eterna para uma questão de reconciliado. Que ele foi reconciliado com Deus através de Cristo. Né? Para concluir, o amor de Deus é tão grande que ele nos entregou seu próprio Filho para nos justificar, reconciliar e livrar da condenação do pecado. Todos pecaram e mereceu a morte, mas Deus, em sua graça, nos oferece salvação por meio de Cristo. Deus, olha, ele ama o ser humano. E a prova do amor dele é quem? Jesus vindo ao mundo para morrer em morte de cruz. Todo o amor de Deus foi revelado ali.
Por isso no verso 8 ele diz, mas Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos envolvidos no pecado, mas Jesus veio e morreu por nós, se sacrificou por nós. É o amor de Deus revelado em Cristo. Então, que esse amor possa nos conduzir cada vez mais na presença de Cristo. Lembrando que nós não tínhamos direito a nada, mas agora o direito foi nos concedido por intermédio de Jesus, que veio ao mundo, morrer naquela cruz, derramar o sangue dele para remir o meu e o teu pecado. Amém? Se você gostou desse breve estudo, curta, comente e, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.